Olá, gente. Mais uma vez aqui eu estou com a Gislaine Siqueira, né? Ela é terapeuta e eu gostaria, Fernanda, já diretamente que você falasse para mim de que forma que essas práticas integrativas entraram na sua vida. Então, as práticas integrativas, elas já faziam parte da minha vida desde quando eu atuava como assistente social. Era uma forma até de trabalhar o estresse do trabalho, a ansiedade. Então, começou lá atrás, né? Nossa, gente, quanto tempo já passou? Acho que há uns 17 anos atrás. 17 anos, é uma vida, né? Com a Ruth, que foi minha mestra do Reiki. Sim. E comecei a fazer o quê? Acupuntura, ventosa, auriculoterapia e o Reiki, que ela foi me apresentando e depois me iniciou. Depois de um tempo ela me iniciou no Reiki, né? Não, Fiz bacana. esse curso com ela, foi o primeiro curso da prática integrativa. Na época eu fiz para o meu autocuidado e da minha família. Sim. Eu não pensava que eu ia atuar com isso, né? Sim. Com essa terapia. E aí eu vim para São Sebastião, né? Abandonei lá o serviço social, deixei lá em Diadema, em Santo André. Sim. Você era assistente social lá, concursada, funcionária pública. Concursada. Que maravilha. A louca, né? Que o pessoal fala. É Louca, exonerei. Verdade. Não, mas a gente tem que ir em busca da nossa felicidade, nossa realização pessoal e profissional, né? Sim. Não dá pra... E saúde, né? Saúde saúde mental, mental, né? Porque a gente fala muito da parte física, né? Sim. Mas a saúde mental Mental é é o que extremamente interfere importante. ali. Isso, geral, né? É. Então, eu queria que você meio que contextualizasse um pouco essas práticas, né? Eu já recebi aqui a Tica Lopes, ela é daqui de São Sebastião, a Elisângela, que fala um pouquinho mais de alimentação saudável, mas elas falaram basicamente de terapias holísticas, né? Sim. E eu recebi também a Fernanda Gatti, né? Ela já esteve aqui no programa, ela é de Ilhabela, e ela trata, ou ela ministra, ou faz a prática de barra de access, né? Que, na realidade, no conjunto geral, são todas... né, práticas terapêuticas, né? São práticas integrativas. Integrativas, Antes perfeito. se falava dessas terapias como terapias holísticas. Sim. Porque Sim. tinha até um cunho de não ser um tratamento, né? De ser algo holístico, meio místico. Isso. Só que foi se fazendo vários estudos e foi percebendo, hoje em dia até no Hospital das Clínicas tem estudos sobre aromaterapia, sobre acupuntura. E a interferência no tratamento de saúde de pessoas que, como eu, por exemplo, que aí a gente entra depois nesse ponto, Sim. tinham doenças seríssimas, mas que só com a alopatia, né, que é a medicina tradicional, os remédios tradicionais, a pessoa não tinha uma evolução que tinha quando ela integrava esse tratamento com as práticas integrativas. Sim. E aí por isso veio, né, não sou historiadora das práticas integrativas, mas começou aí esse nome, né, essa nomenclatura que hoje é reconhecido aí, inclusive pelo Ministério da Saúde, de incluir essas práticas no SUS. No SUS, e de uma maneira gratuita, as pessoas podem se... né? Acesso através do Sistema Único muito bacana. De Saúde, né? Então, esse fato do SUS ter abraçado essa ideia, né, dessas terapias, dessas práticas, né, é muito interessante até para meio que desmistificar, né? Porque você falou terapias holísticas, a pessoa meio que coloca isso como uma coisa estranha, que não está... espiritual, religiosa. Isso, perfeito. Entendeu? Muitas vezes, as pessoas me mandam um WhatsApp, eu pergunto, foi uma indicação, é muita indicação, essa cidade aqui, São Sebastião, funciona muito assim, eu sempre estou postando nas redes sociais, mas funciona muito pela confiança de um ter indicado, né, o trabalho, e aí a pessoa fala, mas como é isso? Eu falo, olha, só você vindo até aqui, né, como é o Reiki. Sim. Só você vindo até aqui para você sentir, se perceber, né, o que é o Reiki. Sim. Mas, e aí eu já vou falando, fique tranquila, aqui não é nem uma questão espiritual, é um tratamento que é reconhecido. Perfeito. Então eu sempre vou frisando muito isso, para que a pessoa entenda que é um tratamento que ela tem que seguir, assim como um tratamento médico. Perfeito. E ela tem que estar aberta. Sim. Porque se não estiver aberta, assim como o tratamento tradicional. Perfeito, claro. Né? É o que eu acredito. Ela tem que estar disposta e sabendo que ela vai ter que cumprir aquilo. Sim. Vai tomar um antibiótico, não adianta tomar antibiótico 2, 3 dias. Ela tem que tomar, né, pelo tempo prescrito pelo médico, né? Sim.
Tá? Dessas práticas todas, o que é mais popular, né? Talvez a acupuntura, a homeopatia e a yoga, né? Yoga até como uma atividade física, Sim. a acupuntura, né? Muitas pessoas fazem, mas Sim. são nomes que nos são mais familiares, né? Para Sim. nós pobres mortais. Mas é isso mesmo. Perfeito. É isso, porque assim, tá vindo mais à tona igual a barra de axis que você falou, Sim. né? Que aí eu não entendo muito a fundo, mas que também é uma terapia que é através da energia das mãos, né? Da imposição das mãos, né? E aí a pessoa fala, realmente, meu Deus, será que eu fico aqui? Será que eu fecho? Então tem que ter a entrega, tem que fechar o olho, né? Tem que ter aquela entrega da respiração. E aí acontece aí a busca do alinhamento do tal dos chakras, que é algo que acho que hoje em dia até é muito falado também. Sim. Né? Os chakras, né? Sim. E aí essa questão do alinhamento energético do corpo. Todas essas práticas procuram esse alinhamento energético. Perfeito. Não é só a questão física. Perfeito. Melhorar a sua dor. Se você quer só melhorar a dor momentânea, você vai tomar dipirona de 1 grama, que vai ser bem mais rápido. Perfeito. Entendeu? Tá. Só que é um processo de cura, né? Sim, Você vai mais a fundo. Sim. Com a homeopatia eu conheço, porque eu tenho uma filha, né? Então a gente sempre procurou tratá-la com homeopatia. É um processo muito mais lento, mas é um processo contínuo, não é uma coisa, deu um probleminha lá, toma um medicamento, alopático, né? Isso. E aí ele já curou na hora. Não, mas é um processo. Então, de repente, ela pegava pouco resfriado, quase que não tinha febre, quase que não tinha infecção. Né? Depois que cresce aí, né, abusa um pouco e acaba. Mas normalmente não, ela passou muito tranquilamente pela infância, pela adolescência, né? Justamente por causa do reflexo da homeopatia. Então é um exemplo, né? Que a gente dá, né? É um testemunho quase. Né? Eu tenho uma relação muito forte com a homeopatia, né? Eu falei da acupuntura e na verdade não fui na homeopatia. Tá. A homeopatia foi o meu primeiro contato. Tem. Agora você falando, como traz uma questão de um cunho médico, né? A gente até não associa, mas a homeopatia está nas práticas integrativas. Sim, perfeito. E o meu primeiro contato foi com a homeopatia. Tá. Só que eu acho que o meu encontro mesmo com as práticas integrativas foi na acupuntura. Tá. Eu acho que foi isso, de entender realmente o que era, como que ia surtir efeito no meu corpo. Né? Porque eu tomei a homeopatia esperando, que é isso que você falou, esperando o quê? O efeito alopático. Isso, alopático, imediato. Entendeu? Vai melhorar minhas dorezinhas, minhas dores nas costas, meu estômago, refluxo. E que curou, viu? Um refluxo que não melhorava com nada. Sim. E que a homeopatia veio e mudou, mas teve toda uma mudança alimentar também, teve toda uma questão. Não, perfeito. Então a homeopatia depois veio com meus filhos também. Tá. Nas 2 gestações, eu tenho 2 filhos, nas 2 gestações eu me tratei com homeopatia para conseguir curar enjoos que quem já esteve grávida sabe que quem tem muito enjoo, que foi o meu caso, que nada parava, que eu emagreci horrores, os remédios alopáticos não dão tanto resultado. Sim. E a homeopatia veio e conseguiu contribuir aí. Lógico, eu era seletiva, eu comia bolacha de água e sal, chuchu, coisas assim. Sim. Mas, assim, ela veio e conseguiu alinhar ali, estabilizar um quadro que tem um cunho emocional também, né? Não, bacana, Gislene. Todos sabem, né, que eu sempre gosto de falar aqui de pessoas, e as pessoas, os meus convidados, né, que são pessoas com as quais eu converso, né? De alguma forma, sirvam de exemplo e de experiência positiva, né? Pelo que você passou. Então eu vou entrar numa questão aqui, Gislene, né, que você me permitiu, inclusive, né? Você foi acometida por esclerose múltipla, né? Isso. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência, para que sirva realmente para a nossa audiência também, tá? E de que forma que você conseguiu superar isso e de que forma psicológica que você encarou isso. Sim. Foi um processo bem, bem difícil, assim, porque a esclerose múltipla me pegou assim. Eu estava bem num dia e no outro eu já não estava mais. Né? Foi tudo muito rápido e até eu descobrir o que eu tinha. Foi a minha acupunturista, Claire, que partiu ano passado, fez a passagem dela, mas que sempre esteve do meu lado, buscando. Por quê? Aí chegou um momento que via que não era só a acupuntura, não estava dando resultado,
Sim. né? Então, assim, precisava o quê? De um olhar médico mesmo. E aí eu buscando alguns médicos, não consegui diagnóstico. Então, mas qual o primeiro desconforto que você sentiu? Foi a dormência na perna direita. Dormência na perna direita. Que até hoje, apesar de não ser visível, é uma perna que eu tenho, vamos dizer, uma fraqueza, uma dormência ali, né? Principalmente quando começa muito calor, né? Que foi, graças a Deus, a única sequela que eu fiquei. Sim. Né? Mas foi ali que começou e foi até após uma prática do yoga. E aí eu associei que, nossa, tô muito atleta, eu acho que eu abusei, porque nunca fiz tanta atividade física como comecei a fazer morando em São Sebastião. Sim. Então, fiz, falei, acho que foi isso, acho que pensou aqui, nervo ciático, alguma coisa. E fui nessa linha, até que começou a dar dormência nas mãos, nos braços, no tórax. A dormência, ela vai pegando todos os órgãos, né? Acomete a função dos esfíncter. E eu tive tudo isso. A única coisa que não parou, como diz um amigo meu, né? Que fala que eu gosto de falar bastante. Foi a língua continuou afiada, isso continuou. Mas a fadiga mental era algo muito difícil. Não estaria aqui hoje num dia de calor, como tá lá fora, aqui tá fresquinho, ótimo. Mas eu não estaria conseguindo raciocinar para falar. Entendi. Então eu falava, não tinha prejuízo aqui na fala, mas o raciocínio era muito lentificado. Então, às vezes, até eu processar, eu não falava. E dores? Você tinha dores? Eu nunca tive dores fortes. Eu associo muito porque eu estava fazendo a acupuntura já. Perfeito. E o yoga não saiu da minha vida, assim, durante o... Não cheguei a ficar acamada, porque tem um marido que é forte, que deu pra segurar nele, assim, e andando. Porque a esclerose não é só você apoiar aí, você tem uma fraqueza, é uma coisa súbita, assim, e aí você cai onde você estiver. Então não adianta só você ter um apoinho, né? Você tem que ser uma pessoa Perfeito. mesmo. A esclerose não é uma doença degenerativa. Ela é degenerativa. Mas tem umas que tem uma evolução, ela não tem uma evolução. Não, mas você conseguiu tem tratamento. agora vai me fugir o nome, mas tem a que seria assim, a remissão. Em remissão. Sim. A minha esclerose múltipla é em remissão. Tá. Então, ou seja, eu consegui estabilizar a doença, eu tenho várias manchas. Se fizer uma ressonância, vai ver que eu tenho um monte de manchas brancas na cabeça e na medula, né? Nessa região aqui da coluna mesmo, da cervical, que fica a nossa medula. Sim. Tenho várias manchas brancas, mas elas não estão mais ativas como antes. Antes elas estavam ativas. Então, assim, a médica até falou, nossa, era pra você ter prejuízo, porque pode ter na visão também. Também não tive. Graças a Deus. Na visão não tive nenhum prejuízo. E aí ela falava, porque tem essa lesão aqui. Então, a gente tem que tratar antes que evolua mais ainda. E aí veio um encontro novamente com a alopatia, que já fazia anos que eu tinha deixado ela de lado, a medicina tradicional. Eu ia mais em médico homeopata, fazia exames normal, tomava as vacinas normais. Tanto que foi após a vacina do Covid que eu desenvolvi a esclerose. Que coisa, né? Ela desenvolvi. E aí eu fazia toda essa rotina, mas assim, não era uma pessoa que usava medicação. Usava uma dipirona para dor, coisas assim. E aí fui internada, porque aí já estava indo para outra perna, a perna esquerda já estava também ficando sem sensibilidade e tudo mais. E aí quando eu fui internada, foi 5 litros de corticoide. Meu Deus. 5 dias internada, cada dia eu tomava 1 litro, monitorava rim, fiquei lá dessa forma, mas Claire ia me visitar com chás, que a doutora não podia ver, né? Porque eles não tem esse acordo, né? De entender que uma coisa completa a outra. Ela me levava muito chás diurético e eu não tive tanto efeito colateral, porque eu sempre tive efeito colateral de medicação. Foi por isso que eu sempre procurei a homeopatia, né? Acabei procurando a homeopatia e essas práticas, até por isso Mas também. e psicologicamente? Porque é quase que um mergulho no escuro, era uma coisa nova para você. De repente a coisa estava evoluindo, né? E de repente você poderia pensar que de repente você
poderia, sei lá, morrer ou não, sei ou lá, não andar nunca não mais, andar nunca ficar em estado mais. vegetativo. Porque os seus filhos já estavam aí, mãe de 2 Tava, filhos. o Pedro ainda tinha 2 aninhos, o Pedro ainda tava no colo, assim, ainda pegava no colo, acho que já ia fazer 3, tinha acabado de fazer 3 anos. Sim. E aí foi aquela fase que eu não tenho mais força pra te pegar. É uma loucura, né, cara? Né? Muito, muito louco, assim. Muito louco. Muito louco. E assim, eu tive uma força interior, acho que até por eles mesmo, assim. Perfeito. Tive uma Eles força foram a tua interior. motivação, né? Sim, muito, muito. Mas a Clélia, eu sempre vou falar dela, e da Sim. Virgínia, que é minha fisioterapeuta acupunturista. Perfeito, Também. Tá. Que foram pessoas que conseguiram ir me mostrando, olha, a gente vai cuidar, vai Sim. passar. Perfeito. Vai passar, E elas você tinham vai convicção, ficar bem. elas tinham convicção Elas disso. tinham essa convicção. E aí você passou a ter essa convicção também. Sim, eu acho que assim, foi isso, assim, sabe? Porque até hoje eu não associo qual foi essa força, né? E a fé interior, que eu tenho uma fé muito grande, sempre tive, independente da religião, sempre tive. Sim. E acreditava que eu ia ficar bem. Sim. Mas que teve noites difíceis que eu acordava e não dormia mais pensando, nossa, será que amanhã eu vou estar andando? Sim. Né? E assim, como eu trabalhei na saúde há algum tempo, era melhor eu não ter esse conhecimento nessa hora, eu vou falar a verdade. Se você não tem esse conhecimento, você fica meio ali e fala, não sabe da gravidade. Quando falou esclerose múltipla, eu já lembrei de um caso que eu acompanhei. Perfeito. Né? E a pessoa chegou ao estado vegetativo, porque antes a esclerose múltipla não tinha medicação. Perfeito. Né? Então foi a primeira coisa que eu associei foi a isso. E aí mas aí o que eu fiz? Eu fiquei pesquisando. Como eu estava terminando o curso, era uma terapia, meu professor também foi falando algumas coisas que eu poderia usar. Comecei com óleo de cannabis. Sim. Que foi o que me ajudou muito na espasticidade, porque tem muito espasmo e aí por isso que você não anda. Eu entendo. Você tá aqui assim, ó, e daqui a pouco a mão bate aqui assim. Entendi. Né? São muitos espasmos. Mas dores, eu nunca tive dores, que falam dores neuropáticas, né? Perfeito. A da rigidez. Às vezes eu acordava com a mão rígida, mas assim, logo eu fazia massagem, eu fazia acupuntura, fazia massagem eu mesma, com os próprios óleos que eu tinha comprado um monte de óleo essencial para começar a atender. Sim. E aí eu me vi sendo minha primeira paciente fui eu mesma. Perfeito. Então eu fui fazia escaldapé, porque era muito resfriamento mesmo das extremidades. Perfeito. Então mesmo num calor igual que tá hoje, sim. As suas as mãos estavam eram geladas e os pés também, Perfeito. E aí fui indo, a homeopatia foi me ajudando. Tem um homeopata que me atende da Ilha Bela, atende toda a minha família, o Diogo. Sim. Ele foi tentando lá o máximo. Aqui de São Sebastião, acho que é a Ana Cláudia, né? Que é homeopata. Foi ela que tratou a Carol. Foi? Imaginei que era ela. Então, aí a partir disso daí, então, essas práticas, né, integrativas, elas entraram na tua vida. Aí você... Mais profundamente. Mas antes já estava, né? Já estava. Elas já estavam ali. Eu acho que ajudou nisso, né? Sim. Porque eu entendi assim, né? Teve até uma colega que uma vez me procurou falando, Giné, não sei o quê, você acha que ajuda a acupuntura, que tem esclerose também? Que a gente se conversa hoje com as redes sociais, né, Lopes? Eu converso com muitas pessoas lá do sul, que tem esclerose múltipla. Sim. Que me apoiaram, orientando do que foi feito. Perfeito. E que hoje eu consigo apoiar outras pessoas. Tá. E aí ela... Eu ia falar do óleo de cannabis? Perdeu agora. Não, foi um dos elementos que te ajudaram, né? Sim, no teu tratamento. Sim, aí mais da homeopatia, né? Sim, então, aí nisso, assim, eu até brinquei com o Diogo, eu falei, olha, eu te traí com um ex. Porque aí eu voltei pro homeopata lá de Santo André. Sim. Porque aí a gente sempre se conversava, ele era pediatra, ele sempre acompanhou os meninos antes de vir pra cá. E aí eu falei, doutor Francisco, me aconteceu isso. Não é possível, não, vamos tentar essa homeopatia? Eu falei, já tentei essa. Não, você topa? Eu falei, não, topo, tudo é bem-vindo, né? E aí eu fiz um tratamento com ele, também de homeopatia, de fitoterápico chinês, eu usei de tudo, Lopes. Sim. Lopes, de tudo. O único que eu não tomei foi a ayahuasca. Mas diz uma amiga, porque tem ayahuasca também. Sim. Isso daí dá outro podcast. Sim.
Diz uma amiga que eu sou uma pessoa que eu já entro, mergulho fundo dormindo e renasço, entendeu? Isso. E tem outra Então, amiga que fala isso, que eu vi. sim, Ela fala assim, Gi, você não bebe, só usa o meu óleo de cannabis, que sim, ele é feito da maconha, lógico. sim. Mas ela fala, Gi, você olha pro céu e brisa com isso. Esse óleo, ele é para aplicar na pele, né? Não, ele é sublingual, ele é uso sublingual, sublingual. perfeito. O da aromaterapia que sim, aí é Isso. massagens. Mas é que sublingual esse. que aí normalmente eu uso o óleo de cannabis, né? Que o pessoal Sim. gosta de falar óleo de cannabis, mas é o óleo da maconha Da mesmo, maconha, minha gente. maconha, é da maconha Isso, mesmo, exatamente, ele é dosadinho, bonitinho. Hoje Sim, a gente tem perfeito. associações que são ótimas. Dá outro podcast, Outro podcast, perfeitamente. Então, Gislaine, mas eu acho extremamente interessante esse teu depoimento, esse teu relato, justamente meio que para incentivar outras pessoas que passam pelo mesmo processo. Sim. A gente falou aqui da cabeça, da mente, né? Sim. De repente, uma pessoa que é diagnosticada com esclerose múltipla, por exemplo, não é a doença própria que vai acabar com ela, é a cabeça que vai acabar com ela. Né? Eu até conversei com o médico mesmo. Há pessoas, quando a pessoa é diagnosticada com uma doença grave, câncer da vida, a gente não pode ter muita restrição para falar, porque é uma coisa que está aqui. De repente, ele vive bem, tá? Ele foi diagnosticado com câncer com 70 anos. Aí, em alguns meses, ele morre. Mas quem matou ele não foi o câncer, foi a cabeça que matou. Então, esse teu relato, eu acho que ele é extremamente valoroso, importante, né, para que outras pessoas que também são acometidas pela mesma doença, que elas saibam que tem uma... É claro, tem que se entregar a algum tipo de tratamento. Nós estamos falando, você falou um pouco de alopatia, né, que são os remédios convencionais, mas você falou da homeopatia também e outras, né, práticas integrativas que são reconhecidas pelo SUS, são práticas gratuitas, inclusive. Então, você tá de parabéns, cara, parabéns mesmo. E aí, o que aconteceu, Lopes? Depois de um ano eu tratando com alopatia, né? Com a medicação, que aí eu fui para São José, ia todo mês, o Maurício subia comigo, ia para São José e fazia uma infusão que era como uma quimioterapia. Por isso que eu lembrei, porque você falou do câncer, era no mesmo local que o pessoal fazia o tratamento de quimioterapia. E que na época, lógico, né, gente, nem sempre todos os dias foi maravilhoso. Teve momento que eu falei assim, por que eu não tive câncer? Que coisa. Que absurdo falar isso, gente. Mas falei. Por quê? Achando a gente que... não está aqui para julgar você, porque você que estava passando por aquilo, Sim, cara. nossa, o câncer... Não, gente, não tem isso, porque é o que você falou, é o que está aqui, é o que está na mente, né? Então eu acreditei que eu poderia ficar bem, que eu poderia ajudar outras pessoas, né? Mas depois de um ano eu percebi que a medicação estava me dando muitos efeitos colaterais. E aí, conversando com o Dr. Francisco, que já é um médico um pouquinho mais velhinho, que conhece muita gente, o Diogo já é jovem igual eu, né? Quem vê pensa que eu tô jovem, mas vamos lá. E aí eu falei desse método que eu tinha visto, que é o método Coimbra, o protocolo Coimbra. Protocolo Coimbra, o tratamento é apenas com vitaminas da esclerose. Então te dá você fala, caraca, será que eu vou encarar isso? E aí tem uma questão de sobrecarregar rim, porque é uma vitamina em alta dose. O pessoal toma 10 mil por dia de vitamina D, eu tomo 50. Caramba. 50 mil. E aí, assim, você tem que fazer o quê? Uma reeducação alimentar, que eu sempre tive. Em comparação com o que você necessita dessa vitamina, ela está além do que você necessitaria. Ela está além porque o que você acredita e que é fato no protocolo Coimbra é que com a doença autoimune, a questão não é só a vitamina D estar alta, eles têm por base um outro conceito que eles fazem o exame todo mês, não, né? No começo eu fazia a cada 2 meses, agora uma vez por ano. Que aí acompanhava esse mecanismo que eu não vou lembrar o nome agora. E aí, a partir dali, eles tinham a ideia se eu precisava aumentar ou diminuir a minha vitamina D. Como eu acho que eu moro na praia, eu acho que contribuiu bastante, porque não é só tomar vitamina D. É pegar sol também, ter uma alimentação aí que... Eu sou uma pessoa que eu tento ter aí essa alimentação saudável, sempre tentei, né? E com essa situação foi mais ainda. E aí deu super certo, eu já estou há 2 anos só nesse protocolo.
e fez a ressonância, tá tudo bem, tudo estacionou, os sintomas até do calor, olha. Que maravilha, né? O raciocínio, tomo muito ômega 3, magnésio, tomo muita vitamina. Perfeito. Mas eu tenho que ingerir muito líquido, me alimentar bem. Perfeito. E continuar o quê? Atividade física, né? Perfeito. Que atividade física, né? Por exemplo, aí igual você falou, tem a yoga, nas práticas integrativas, o Lian Kun, né? Que tá aí também. Mas assim, qualquer prática, né, de atividade física, ela estimula seus neurônios. Sim. Ela estimula para você ter a serotonina, o antidepressivo aí natural. Então, assim, hoje eu valorizo demais isso. Assim, todo dia tem que praticar algo. Sim. Que é o que ajuda também de eu estar aí firme, forte, perfeito. Né? Fortalecendo aí a musculatura, né? Tá. E aí é isso, assim, né? Mais ou menos aí é isso. Então, mas tá, tudo bem, você passou por esse, né, por esse processo todo, um processo, né, que realmente eu falei, que serve de exemplo para todo mundo, né? Que você conseguiu fazer com que ela se estabilizasse e remisse, né? Isso, em remissão, ficou né? em remissão, agora eu lembrei. Então, e depois você então assumiu essas práticas integrativas. Tem uma, duas específicas que você trata hoje? Porque hoje você é professora, inclusive, de yoga, né? E a outra prática integrativa, qual que seria? Eu atendo com aromaterapia, sou aromaterapeuta, que foi, aí eu comecei a atender como aromaterapeuta. Achei que o Reiki não ia entrar muito junto, né, nessa questão do atendimento, mas foi algo que casou muito bem, né, porque aí eu uso os óleos essenciais durante a aplicação do Reiki. Perfeito. E a auriculoterapia, que eu fiz depois, fiz até um curso pelo Ministério da Saúde também, da auriculoterapia no SUS. E me formei em yoga, sou professora de yoga muito agora. Bom. Então eu utilizo todas as práticas, mas lógico, né? Aula de yoga em grupo, né? Ela é uma atividade física. Sim. Né? Então tem dias e horários, né? As turmas disponíveis. E os atendimentos a pessoa agenda e aí eu oferto, né? Qual é o seu interesse? A maioria às vezes vai, não, só quero assim, aquela sementinha na orelha. Sim. Eu tô aqui, ó, sementinha na orelha. Perfeito, sementinha na orelha. A sementinha na orelha, só que eu falei, tem certeza? Você não vai querer o Reiki e tal? Sim. Não sei e tal. Aí chega lá, deita na maca, tudo. Aí fala, nossa, mas isso é tão relaxante. Eu falei, é isso. Eu coloco um mantra normalmente, uma música relaxante. Perfeito. Você atende num local específico? Atendo na minha casa, eu tenho um local, né? Perfeito. Sabe, você acompanhou, né? A luta da construção da casa. Meu Deus. É meu engenheiro, gente. Eu não pude ajudar muito, mas... Ajudou muito. Não tenho noção quanto ajudou. Não, eu queria ter ajudado muito mais. Não, ajudou demais. E hoje o quarto, que é um quarto que dá ali a vista para o mar. Perfeito, que bacana. A vista para o rio, é onde eu faço os atendimentos. É um quarto grande, que era para ser do casal. Sim. Mas virou uma sala de atendimento perfeito. E Airbnb. Muito bom. Então é isso. Eu atendo em casa. E agora eu tô com um projeto novo, logo vou colocar nas redes sociais, de uma parceria em Caraguá, com uma amiga muito querida, de estar atendendo lá em Caraguá. E tô dando aula de yoga na praia, de segunda e quarta, às 7 horas da manhã, no bairro São Francisco. Que maravilha, hein? Yoga na praia tem tudo a ver, né? Nossa, eu adorei! Por que a gente associa yoga à meditação? Porque é meditação. É meditação. Porque o Silvio Santos brincava muito. Ele nunca fez, eu acho, yoga e meditação. É meditação. O Silvio Santos falou, eu tô fazendo agora yoga, agora eu tenho brincado de vez em quando também, eu tô fazendo yoga e meditação, porque o pessoal acha que eu sou meio estressado, tá? Nunca fiz yoga nem meditação, mas poderei fazer. Yoga, é muita meditação e o pranayama, que é a respiração. Muito bom. Entendeu? Muito então, bom. Assim, é todo tempo. Essa é a diferença porque às vezes a pessoa fala, quero fazer exercício físico, vou fazer yoga. Você vai fazer exercício mesmo. É puxado, não é tão levinho, não. Mas você vai fazer respirando. Então, mas o que falta pra gente é disciplina, viu, Gislaine? É disciplina e vontade, atitude, né? É isso. Porque a gente sempre vai pela porta mais larga, né? Porta estreita é aquela que você tem que se dedicar mesmo, você tem que se esforçar, tem que dedicar um tempo, né? Depois você fica cansado em casa, quer ligar a TV... Isso, aí pronto, aí deixa os músculos ali jogados. Exatamente. Porque o yoga, ele traz muita disciplina. Sim. Muita disciplina, meu professor dele,
Ele mostra muito isso pra gente nas aulas dele. Muito então, assim, é muita disciplina. Sim. Ou você é disciplina com alimentação, né? Se você for seguir tudo ali, é uma disciplina enorme, assim, e que tem todo sentido. Tem todo sentido. Que aí dá outro podcast, Lopes. Outro podcast. Meu Deus do céu. Eu acho que cada uma dessas práticas dá um podcast, né? Eu tenho curiosidade, então, você falou da auriculoterapia, né? Mas aí é só orelha mesmo, orelha direita, esquerda? Normalmente a gente vai revezando durante o tratamento. Sim. Normalmente eu faço pelo menos umas 5 sessões para ir dando um resultado. Sim. Né? Normalmente no homem é a esquerda, na mulher é a direita. Entendi. Tem uma questão dos meridianos e aí você vai estimulando, porque a orelha ela é um feto invertido. Sim, Você observar. É verdade. Então é aqui embaixo, aqui tá a a cabeça. Aqui os pés, né? Até caiu aqui, mas aqui é um ponto que sempre tá, porque eu tenho ATM. Né? Sim. Então da mandíbula, aqui é um ponto que eu sempre tô colocando em mim. Sim. Hoje eu consigo colocar em mim. Mas a sua orelha é tão pequena, como é que tem todos os pontos interligados? Tem. Todos? E isso é um problema, Lopes, porque às vezes a orelha é menor que a minha. E aí você vai colocando, quando vê que a pessoa assim, né? Sai cheia de pontinhos, assim, ó. Não tem negócio que você põe um enorme de uma vez, que é pequenininho. Agora, quando a orelha é grande, é mais fácil até para você visualizar. Tem uma orelha que é um latifúndio, né? Tem orelha pra caramba. Eu falo que o Tércio foi do meu marido, né? O Maurício, ele fala que foi minhas cobaias, tudo. Hoje em dia ele faz yoga, que o bacana, Lopes. É o Maurício fazendo Te yoga convido, e meditação, vem cá. Te convido para ir fazer com ele. Eu vou sim. Sim, eu não fui em nenhuma dessas práticas, mas eu quero ir sim. O yoga para mim, assim, ele é muito completo. Sim. Só que é a disciplina. Sim. Né? Então, virou um valor, né? Virou a tua cachaça, né? Muito bom. É o que gosto deve. demais, Essas práticas mais saudáveis, salutares, a gente tem que tomar como... Sim. Né? Uma ordem do dia mesmo. E eu comecei a atender o quê? Tem 3 anos. E agora eu já até perdi a noção do tempo que eu adoeci. Foi depois da pandemia, um pouquinho. 2º ano depois da pandemia, quando eu tomei a vacina. Sim. Acho que tem o quê? Uns 4 anos já, né? A pandemia tá fazendo fez 5 anos agora. Já, né? Vai fazer, que a gente parou tudo em, acho que dia 20 de março, né, que a gente parou. Isso. Mas está fazendo 5 anos, é uma loucura, Nossa, então foi muito isso. Rápido. 4 anos, e aí há uns 2 anos 2 anos e meio que eu comecei a atender. Comecei até a atender no Espaço Fluir, né? A Cris sempre muito bacana, incentivou, né? Que é a dona do espaço, a mentora lá. Sim. E aí eu comecei lá, mas depois eu ajeitei lá meu cantinho, terminou lá uma parte da obra, eu falei, vai ser aqui que eu vou atender. Perfeito. E é isso, né? Porque é mais tranquilo, eu faço meus horários, tem as crianças, então eles já sabem que eu faço atendimento lá, então às vezes eles ficam lá no quarto e foram aprendendo a respeitar. Perfeito. E aí... Não, isso, né? Faz parte da disciplina também, da educação, perfeito. Cara. Não é tão simples, né? Eles não são tão simples assim, mas eles foram entendendo, assim, é uma forma da mamãe não sair de casa também, né? Não precisar trabalhar fora e estar mais próximo, né? Sim. Então foi isso, assim, a gente foi se integrando. Existem profissionais que trabalham assim na residência das outras pessoas também, que visitam na realidade? Porque de repente tem aquela, eu falei pra você, daquela preguiça do cara sair de casa. Eu já fui, Precisa né? ter um espaço específico com equipamentos, alguma coisa, ou não necessariamente? Não, já fui bastante na casa das pessoas, na verdade. Sim. Aí eu levo, porque é uma plaquinha, eu não trouxe. Ou eu trouxe aqui, talvez eu até tenha trazido, hein? Aí, quem sabe? Vamos ver, porque ontem eu fui pra Caraguá. Sim. Vamos ver se tá aqui, na bolsa mágica. Meu Deus. E aí... E aí, eu ia mostrar aqui, ó, tá mesmo, hein, Lopes? Que maravilha, hein? Ó, a orelhona, ó, pra você saber os pontos. Puxa vida, cara. Mas eu tenho certeza, são muitos pontos pra pouca orelha, cara. São, mas assim, né? Meu Deus. Não é pra pôr em todos, né? Mas entendi. porque se a pessoa estiver precisando de todos, aí às vezes vai ter que ir pra uma internaçãozinha. E aqui é a plaquinha. Essa é a plaquinha. As sementinhas, é umas sementinhas. Que bacana, né? Dá pra usar com esfera também de banhada ouro, a prata. Tá. E esse material vem de onde? Vem de um produto natural, né? Essa daí aqui que é do a Brasil sementinha mesmo de ou vem da mostarda. China, do Japão? No Brasil, né? Brasil Apesar mesmo. que hoje em dia tudo vem da China, né? Mas o esparadrapo
de farmácia, normal. O legal é ser um que Entendi. seja resistente, porque aí você toma banho e acaba, né, caindo. Sim. E Tá, esse é da aurícula. aurícula. Ah, Agora legal. tem a sistêmica, né, que é com agulha, que eu não faço, né? Sim. Aí é Virgínia. Virgínia faz, né? Sim. E é muito interessante, né? Porque a sistêmica, a aurícula, às vezes você está com dor e você coloca, e realmente eu falei do remédio para dor, mas às vezes, e junto com o reiki ainda, e com os óleos essenciais, às vezes você nem precisa tomar mais a dipirona que você ia tomar. Sim, perfeito. Né? Mas a sistêmica com agulha, ela vai no ponto da dor. Tá, eu marco uma sessão com você para fazer a aurícula, Sim. tá? Aí você coloca essas sementinhas aqui. Primeiro eu faço uma conversa, faço uma anamnese, Isso, vejo todos os problemas de saúde que você tem, pergunto somente pressão alta, diabetes. Para você já fazer o mapeamento aqui. Sim, coisas que talvez, né, a pessoa às vezes está desregulado ali, e aí é até perigoso você pegar em algum ponto e estimular algo errado também. Tá. Por exemplo, tem pessoa que tem problema cardíaco, né? Sim. Às vezes você estimula um problema, um ponto ali que é da pressão alta, né? E aí a pessoa vai subir mais ainda a pressão dela, né? Entendi. Normalmente quem tem problema cardíaco não entende tão a fundo, mas tem a pressão alta, né? No meu caso, a minha é baixa. Sim. Né? Aí vai e estimula um ponto para baixar a pressão. Entendi. Aí desmaio lá na maca da pessoa. Verdade. Que coisa, então é muito importante você perguntar e dos fatores emocionais. Como eu trabalhei muito na saúde mental, eu brinco que a maioria já vem, já começa a falar, nem dá tempo para perguntar assim, a pessoa já normalmente vai falando, né? Que eu agradeço muito porque as pessoas confiam, né? É um espaço que é o espaço ali da pessoa, né? Que tem um sigilo profissional, né? Sim, claro. Não, perfeito, claro. É um sigilo quase que sacerdotal, né? Sim, sim. Porque é uma prática de medicina também, chinesa que seja, tal. Sim. Né? E eu trago isso também da vivência como assistente social, né? Que não escutava pouca coisa. Meu Deus. Então, olha, minha boca é um túmulo, porque tem que ser. muita coisa Agora, nessa vida. uma curiosidade pode ser da minha audiência também. Eu vi um programa ontem, acho que da NetGeo, alguma coisa assim, que estava passando lá do meio ambiente, habitat e tal, e estava mostrando uma aldeia indígena, né? Aí tem uma das práticas feita pelo cacique, né? Que é da toxina de um sapo, de uma rã. Que depois parece que lá foi para uma... eu vi esse daí, eu não conheço a fundo. Então, cara, mas só que... Tica acho que conhece, mas a fundo é possível, depois qualquer hora... Você faz um podcast com a Tica que ela tá bem antenada. Então, mas a minha dúvida é o seguinte, tá? Aí eu vi lá a prática dele. Parece que foi para madeira, eu perdi um pouco lá, era do sapo, depois foi para uma árvore lá, ele raspa. Parece que é o veneno do sapo, inclusive, É o veneno do sapo, é o veneno do sapo. Só que... Quer dizer, não sei se a Tica tá familiarizada com o veneno, mas sei que ela tá mais a fundo que eu, né? Mas tudo bem, ele coloca numa madeirinha, ele raspa aquela madeirinha assim, tem um pozinho, não é nem tão fino assim, ele raspa com uma faca mesmo, né? E depois ele tem tipo um barbante assim, ele coloca fogo no barbante e ele faz um ferimento na pele da pessoa. Aí ele coloca aquilo, tá? Coloca aquilo, só que isso vai para a corrente sanguínea. Né? Imediatamente. Então, imediatamente, e dá ânsia de vômito, altera a pressão, é para fazer alguma coisa. Algum benefício tem, a pessoa não morre, porque é muito pouco mesmo. Aqui é quase que a mesma coisa. Tem umas sementinhas aqui para eu ver. Mas esse ele não é invasivo, Ele não é invasivo. Então, mas aí que eu não estou entendendo. Já a acupuntura sistêmica, com a agulha, ela não vai, lógico, ela não fura e vai no órgão, né? Sim, Quem nunca fez, às vezes tem essa imagem, vai lá, não. Ela é mais superficial, só que ela já ativa na hora. A acupuntura auricular, ela fica ativando, porque você vai para casa com as sementinhas. Então, assim, você fica lá, às vezes me xingando, porque começa a doer. Então, dói o ponto e vai estimulando esse ponto ali nas 48 horas. Na sistêmica também fica o corpo trabalhando nas 48 horas. Agora, esse procedimento aí é parecido, pelo que eu vi, né, com a ayahuasca, né? Sim. Que tem o chá, né, que você toma, então ele já entra e já começa a fazer o efeito ali na hora, ali, que é um efeito de ir em busca ali do inconsciente mesmo, de um trauma.
é uma coisa que a pessoa tem que estar muito bem preparada para ir também, né? Eu acho que tem isso, assim, a pessoa tem que... Eu sempre gostei de estudar e entender o que o outro ia fazer comigo, assim, Sim, sabe? claro. É o que eu tenho, é o que eu quero Sabe, também. eu não... Tenho uma curiosidade nas coisas que você não acredita. Eu sou assim, então assim, eu ia, olhava, falava, ah, tá, ah, é isso que você vai fazer, tá. Porque assim, aí às vezes a pessoa vai, por exemplo, na ayahuasca, você não pode ter usado droga, ter bebido. Sim. Teve uma amiga que ela falou, ela tá falando de mim, mas ela foi tomar ayahuasca e comeu uma feijoada, Meu comeu... Deus. Passou super mal. Entrou lá no buraco e não conseguia sair, entendeu? Sim. Saiu, uma hora sai. Sim. Mas ela teve esse processo, né? Tá. Mas esses eu não tenho tanta propriedade, mas assim, são coisas um pouco mais profundas, Perfeito, assim, Lopes. perfeito. Não, mas era só, eu só queria entender, né? Porque parece que é uma coisa mais energética mesmo, né? É uma Sim. sementinha que fica aqui, Sim. é uma coisa de mais energia e é tocar nos Sim. pontos, porque tudo está interligado, né? Sim. Né? Teve o Luciano Huck faz um programa lá que eu acho que é o Show do Milhão, alguma coisa assim, e tem uma senhorinha professora cearense, eu acho que é do Ceará mesmo. E ela é uma professora super preparada, e ela estudou muito para ir lá, né? Aí fizeram uma pergunta lá de quantos quilômetros de vasos sanguíneos tem no corpo humano. Aí ela se colocou lá, acho que 500 quilômetros e tal, porque 500 quilômetros tem quilômetro pra caramba. Sim. Parece que são 100 milhões de quilômetros, cara. Negócio louco, no ser humano. Se não for 100 milhões, é um negócio absurdo, tá? Mas eu acho que é alguma coisa próxima disso. Pra você ter uma ideia, a circunferência da Terra tem 40 mil quilômetros, só pra você ter uma ideia. É que essa parte é com você aí, É, tem engenheiro, essa parte de... Você Então. tá falando, eu tô olhando assim, ó. Então, eu acho que é tudo meio que interligado mesmo, né? Sim, Então, a gente sim. tem que reconhecer isso e estudar muito, estudar um pouco, né? O básico, pelo menos, para a gente entender, né, por que isso acontece. Mas eu fico muito feliz por ter sido já reconhecido pelo SUS, né? Sim, São práticas também. reconhecidas pelo SUS, né? Você pode, uma pessoa que tem a carteirinha do SUS, vai lá, eu quero fazer uma dessas práticas, Mas e você vai lá. precisa ser implantado ainda nos municípios, Precisa né? ser implantado, Aqui é São uma Sebastião cobrança. está caminhando aí, Mas vai ser, querendo será? em busca disso, porque existe uma coisa muito da desvalorização também, né? De ser um trabalho que é visto como, não, tem que ser gratuito, tem que ser voluntário. Não, gente, né? A Você pessoa precisa, é um sobreviver profissional também, como qualquer como outro, qualquer outro. precisa ter Perfeito. recursos, né? E você Perfeito. não paga, uma consulta médica é quanto? Perfeito. Sim, Né? sim, Você isso. vai, você paga, né? Homeopatia hoje em dia não tem ainda no SUS, pelo menos não aqui. Tá. Conheci muito poucos municípios que tem também, Tá. mas a maioria das pessoas paga particular, Sim, né? perfeito. E é isso, assim, né? Mas que eu adoraria que fosse implantado no SUS e que todos tivessem acesso. Aí a é a isso. assistente social que vem, né? Isso, perfeito. Aí ela vem e fala isso. que precisaria. Eu acho que a assistência social, a promoção social, né, seria meio que um porta de entrada até para encaminhar as pessoas a essas práticas. Né? Então, Sim. eu acho que a gente está no caminho, vai acontecer. Depende, tem muita assistente social com muito preconceito dessas práticas, então... Teria que ter um treinamento. Então, mas Porque talvez, assim, né, eu sou assistente social, estou falando aqui, mas toma até cuidado, porque assim, o Conselho de Serviço Social, por exemplo, hoje eu não sou mais assistente social, por isso que eu falo isso. Ele está lá no nosso código de ética ou na regulamentação da profissão que não pode fazer práticas terapêuticas. Assistente social ele não pode fazer nenhuma prática terapêutica. E eu sempre questionei muito isso mesmo, estando na prática, né? Então é um conselho que não dá muito. E se você for pensar do jeito que você falou, é o que eu penso, entendeu, Lopes? Que na verdade seria a porta de entrada mesmo, porque é a inclusão. A inclusão de você dar acesso, né, a um serviço que não é um serviço caro, entendeu? Então, porque eu visito muito os velhinhos, os idosos aí. Eu acho que é uma coisa que difícil de colocar na cabeça, entendeu? Porque as pessoas já têm um conceito formado, opinião formada, né? Então, é difícil, cara. É difícil, não é fácil não, mas tá na caminhada. Caminhada. Ô, João, quanto tempo a gente já tem? 43. 43, é um tempo excelente, nós temos tempo ainda. Essas práticas, vamos lá, ênfase, escuta acolhedora, desenvolvimento do vínculo terapêutico, integração do ser humano com o meio ambiente e com a sociedade. Que foi o que a gente estava falando, né? Perfeitamente, a gente acabou de falar, né? Sim, sim. Então, fala mais um pouco pra gente aí, então.
Tá? Lembrando que são práticas complementares, ela não substitui. Sim, não o cara eu tá não com, vou falar para a pessoa, o cara tá com para de câncer tomar lá, remédio, vai parar de tomar para remédio. de fazer quimioterapia, que eu vou salvar a sua vida. Vai salvar isso, perfeitamente. Porque às vezes a pessoa procura mesmo, né? E acha que vai ter um resultado também imediato, em uma única sessão. Sim, perfeito. E É um aí processo, não né? Um processo. Tem que complementar. dar o primeiro passo, né? Sim, Primeiro passo tem que complementar. ter. Né? Mas tem que continuar tratamento, né? Eu Sim. mesmo continuei, né? Perfeito. Continuei com o protocolo Coimbra, mas é um médico, né, de São Sim, Paulo, perfeito. que faz meu acompanhamento, que faz exames periódicos, né? Sim. Faço ressonância, então eu continuo monitorando, não tô assim, ó, joguei pra mãe natureza e falei, olha, porque às vezes a pessoa fala, Sim. olha, louca, jogou pra mãe natureza, saúde. Não, a mãe natureza tá lá pra me ajudar, me acolher. Eu faço muito uso de chás também, né? Os chás são, né? Sim. São coisas muito acessíveis também, né? Que você pode ter no seu quintal, vários chazinhos. Perfeito, perfeito. Que facilidade, né? E aí, lá em não casa tem pedaço de terra, não tem quintal, tá tudo impermeabilizado, vai ser um vasinho, um canteiro. É tão simples, né? Isso. Sempre há a possibilidade. Lá em casa ficou muita época obra, né? Então foi matando alguns canteirinhos meus, né? Então tive que replantar. Mas aí agora já tá ali a melissa, baleeira. Então, dependendo da pessoa, ela já sai de casa com uns chumacinhos de chá sem custo, né? Que Porque beleza. o chá tá lá, Tá né? lá, só pegar, Né? A caninha do brejo, né? Que é diurética. Sim. Então tem muitas possibilidades, muita coisa aí que pode ir auxiliando, né? Sim. No dia a dia. Não, perfeito, perfeito. Então, no chat, né, eu quero que você deixe aí os teus endereços eletrônicos, né? Sim. Para que as pessoas possam fazer contato com você. E é isso. Eu acho que é esclarecedor, é exemplar a tua história de vida, né? Obrigada. Até o fato de você ter, né, meio que largado a tua profissão de 10 anos, né? Também, Jogar né? tudo pro alto não é para qualquer pessoa, não é todo mundo que tem essa coragem, né? Sim. Coragem de tomar uma decisão dessa, né? E atitude mesmo, né? Para o teu bem e encarar uma doença como essa, né, degenerativa, como você falou, que de repente você poderia ter se entregue a ela e saído derrotada. Sim. Você tem uma família, né, tem o Maurício, tem os seus filhos tal, que foram esteios, né, que te deram um apoio muito grande, né? Mas é você, é o teu cérebro que manda em você, né? Tá? Então você recomenda essas práticas complementares? Muito. Você suspeita aí que eu super recomendo. Então você acha Seja que comigo, seja com a Sim, Virgília, perfeito. seja com a Tica. Eu acho que assim, a pessoa tem que procurar algo que se identifica, Sim. né? A prática da yoga, que é a meditação. Muitas vezes a pessoa vai, não consigo vir. Tá, mas umas pessoas já sabem como fazer. Sim. Né? Às vezes já sabe ali sentar no tapetinho, né? A gente fala e sentar ali em postura de meditação e ficar ali uns 20 minutinhos quieta, né? Consigo mesmo. Então, é isso. São coisas que a gente às vezes precisa do outro, né? Pra ir dando umas cutucadas e orientando. Perfeito. Mas estou aqui como facilitadora, acho que desse processo, Não tem né? dúvida. Nós somos seres individuais, mas nós, por outro lado, somos seres coletivos, na realidade, né? Então tem essa ideia, né, de você se integrar ao meio ambiente e à sociedade, né? Porque a gente não é um ser, né, isolado ali, né? A gente é ser social, temos que viver, proteger o meio ambiente e conviver em sociedade. Eu sei que não é muito difícil, cada um com a sua característica, com o seu comportamento. Às vezes a gente está estressado, às vezes não. Mas se fosse todo mundo igual, também não tinha muito Não aprendizado. tinha muito aprendizado, é verdade, é verdade. Cada um com a sua característica e tal. E Deus na tua vida? O que é Deus para você? Você crê em Deus? Creio. Sim. Creio. Hoje eu acredito muito no Deus que está dentro de mim, né? Sim. A yoga traz muito isso, né? Eu sou, né? O Deus está dentro de nós todo o tempo. Sim. E isso você não acha em nenhum templo, né? Em nenhuma religião. Hoje eu frequento a Umbanda, né? Que também é uma questão aí que surge, né? De alguns preconceitos e tudo mais. Mas sou uma pessoa que, se me chamar, vou na missa do Padre André. Sim. Né? Então, assim... Então, o Padre André tem uma boa homilia, né? Ele fala diretamente. O Padre André é ótimo. E eu fui criada na Igreja Católica, né? Assim, eu busquei a Igreja Católica na minha adolescência. Eu acho que nem fui tão criada. Eu acho que eu busquei mesmo. E foi minha base, então eu respeito muito, assim. Deus, espiritismo. exato. Deus é amor, Deus é energia positiva.
né? E a Deus é cultura- generosidade, O é yoga fraternidade. traz a cultura hindu, né? Que é Sim. essa coisa do eu sou, do Deus presente dentro de você, Sim. né? Perfeito. Eles são muito devotos, né? Que aí tem ali, né? Você tem vários questionamentos, né? Mas assim, a cultura hindu é a mais antiga, né? O sânscrito é muito antigo, né? Tá. 5.000 anos atrás, né? Tá? E paz. Você é uma pessoa que tem paz? Paz. Essas paz, tranquilidade, que nenhum barulho Se vai... tivesse, não precisava fazer, né? Yoga, nada. Não, mas você tem atingido essa paz então, não? Tenho conseguido. Então, Tem o barulho... dias que assim, é mais difícil. Barulho externo não é algo que me afeta mais tanto. Então você está em busca da Agora, paz. assim, né? O estresse, filho, às vezes, né? Algum questionamento que vem assistente social de volta ali, né? Entendi. Porque a gente tem personagens na Não, vida, mas né? isso Então a gente vem não acredito que essa... seja falta de paz, não. Isso Não, é o dia a dia, é a né? vida, né? É a vida. É viver, é sentir, porque também se você não sente, né? Sim, Você tá ali, é. aí deu ruim também, né? É. Então, Porque tudo faz parte do contexto, né? Sim, sim. Você não tem um domínio sobre tudo, né? Sim. Não tem um domínio sobre o outro. Então, na realidade, é como você reage às situações, né? E a gente Sim. não é perfeito mesmo, não é. Tem dia que você vai xingar mesmo. Vai, e aí, isso. Esse e aí final de vai semana- falar lá, a professora de yoga tá Meu xingando Deus, todo mundo lá na rua. É. Tento me controlar mais, mas às vezes pode acontecer, numa situação ou outra pode acontecer. Pode acontecer, claro. Nós não somos perfeitos, né? Eu fico lembrando até do Papa, né? Que está passando por uma situação de saúde precária agora. E teve uma vez que ele se enervou também. Não sei se foi com uma pessoa, uma criança lá. Mas é natural, é natural. Esse final de semana me deu um estresse. Criança é triste, É né? triste, Ontem é. mesmo eu estava estressada com a criatura lá de casa. Meu Deus. Ele é triste. Eu faço uma ideia. Faço uma ideia. Eu acho que eu consegui passar até bem pela Carol, né? Hoje, eu acho que ela não me estressa mais. Né? Será que já estressou alguma vez? Talvez não. Eu tenho dois, né? Eu tenho Você as tem dois duas. e meninos, né, cara? Meninos. Menino eu acho que é bem mais tranquilo de conduzir aí. Menino? Menina, eu tenho uma sim. filha só. Você tem dois meninos, cara. Sim. Um brigando com outros, idades relativamente diferentes, cara. Eu vou falar 4 pra você. anos de diferença, Meu mas Deus o do céu. menor bate no maior. Eu faço uma ideia. Meu Deus do céu. Mas o problema é quando o maior revida. Porque a mão é grande, tá grande. A Mercedes, ela veio aqui dar entrevista para mim, aí ela trouxe essa caixinha aqui. Tem algumas colocações aqui, não é pergunta, né? Aí, se você quiser tirar, você me passa que eu vou fazer uma pergunta para você. Já tem mais perguntas, hein, Lopes? Deixa eu ver, hein? deixa Vou eu ver ver. se eu vou Deixa eu ver aqui. responder, hein? Se essa Vou é- ver, sim. Vamos lá. Só que essa, eu acho que está mal formulada essa pergunta, mas eu vou fazer. Essa aqui foi feita pela, eu acho que Ivani Matos, que ela é biomédica aqui do Pontal, não sei se você conhece ela. Foi ela que me mandou essa, né? Se o seu eu do futuro, daqui a 20 anos... Não, vamos lá. Se o teu eu do passado, tá? 20 anos, pudesse te dar alguma dica, que dica seria? E Gislaine, de 20 anos atrás. Porque aqui está escrito futuro, mas futuro não tem sentido. Futuro você pode dizer para a pessoa. Você entendeu? Então, Gislaine Você voltar no passado. é né? voltar no passado. Se você voltasse 20 anos no passado, o que você diria para a Gislaine de hoje? Eu ia falar para não carregar muito a dor dos outros. Não carregar a dor dos outros. Tá. Carreguei demais. Carregou, né? É. Eu não ia fazer essa pergunta, falei, não, acho que não vou fazer, não. Mas se você Carreguei falou não carregar... demais. Né? Tá. Carreguei demais. Tá. Cada um tem a sua cruz. Às vezes você estar só presente ali, tá do lado ali, se a pessoa precisar, depende de você, né? E essa história de se colocar no lugar da pessoa, eu tô meio assim, desmistificando um pouco isso aí. Porque não dá, ninguém se coloca no lugar do outro. Como é que eu vou passar a dor que você passou, esses perrengues que você tá passou? ali, né? Eu posso até Pessoa. falar, não, eu me solidarizo com você e tal. Difícil. Difícil, né? Você tá ali pra ajudar se alguém, né? Isso. Procurar, né? Mas Perfeitamente. É você, né? É isso. Insistindo, mas é isso. Querido. Gislaine, obrigado pela presença. Obrigada Suas a você. considerações finais, se você quiser falar diretamente para a tua câmera ali, pode falar. Não, eu acho que eu já falei muito, viu? Caramba, Eu só agradeço a oportunidade. Né? Vou deixar meu contato, se alguém quiser fazer um agendamento, vou estar disponível.
Mas eu falei bastante já por Eu hoje. senti que você ficou um pouco tímida aí no final. Fiquei ainda, agora Não sei se tímida. desconcentrou, né? É que tem que olhar pra câmera. O problema é olhar pra câmera, né? Quando a gente esquece que a câmera tá ali, tá tudo Sim. bem. Mas tá Mas bom. aí quando olha é isso. Mas Tá. vamos nos familiarizando aí, né? Sim, claro. Você sabe que eu admiro as pessoas que têm... Por isso que eu perguntei de paz, né? São pessoas centradas, transparece. Eu falei para Fernanda Gatti aqui da mesma forma, né? Ela transparece uma serenidade, uma paz, e eu né, admiro isso. Porque né, eu sou meio falante e tal, mas eu sou um cara ansioso, né? Tem algumas coisas aí, tal, inquieto pra caramba, né? Eu acho que eu fui o único cidadão, eu devo ter nascido uns 3 meses, mais ou menos. De 3 vezes. 3 meses, eu acho que eu nasceu de 3 meses, cara. Então, eu sou meio inquieto mesmo, não gosto de parar muito. Eu tenho que estar com uma atividade e tal. E eu admiro essa sanidade, essa paz. Então, talvez eu precise fazer essas práticas Eu acho, viu? integrativas. Eu indicaria. Tá bom. Obrigado, Gi. Obrigado à minha audiência, né? Hoje eu não falei muito no começo, eu falei menos hoje, né? Eu falo Porque eu tenho bastante. recebido assim alguns elogios, né? Dizendo que às vezes eu falo mais para o convidado e tal, mas eu digo para as pessoas, e eu não tomo isso como uma crítica não, é que é uma conversa, né? Então tem assuntos que eu domino um pouquinho mais e tem assuntos que eu domino um pouquinho menos, mas a ideia é exatamente essa, é trazer a experiência do meu convidado. Então eu tenho que explorar o meu convidado, né? Porque o que o meu convidado passou, outras pessoas podem estar passando. E é o foco do nosso programa, tá? Papos aleatórios, mas que impactam positivamente a vida das pessoas. A gente tem que, eu quero desmistificar algumas coisas, né? Ah, porque eu não faço isso, por isso, por isso, por isso. Não, nós somos totalmente livres, até em questões religiosas mesmo, né? Por que ter um preconceito, né? Ou demonizar essa ou aquela religião? Então não é assim, a gente é uma sociedade, todos vivemos e o final será igual para todo mundo, tá? Então é isso, então eu agradeço a audiência de vocês. Curtam, né? Compartilhem e quem ainda não se inscreveu, os amigos da Zilane, que não se inscreveu ainda, se inscrevam no canal, tá bom? Não tem intenção nenhuma de monetizar isso, é só atingir positivamente as pessoas, né? Então, se a gente conseguir atingir 1, 2, 3 pessoas, né? A nossa missão já estará sendo cumprida. Grande abraço a todos. Obrigado, Gê. Obrigada a você pela oportunidade, viu? Tá. É isso aí.